Cara, no final do ano passado, eu comecei com um discurso interno que eu ia revisitar uma paixão minha de quando eu era mais nova, que são os mangás. Desde então, eu vim lendo algumas coisas e vim contar pra vocês. Olá, sejam muito bem-vindos a este canal. Eu sou Ana Luísa Temponi e como eu já venho comentando em alguns vídeos e tal, venho querendo voltar a ler mangás, coisa que eu fazia muito quando eu era mais nova e me trazia um sentimento muito bom. E assim, acabei deixando de lado com o tempo, não por falta de gostar, mas eu acho que eu perdi o hábito. No final do ano passado pra cá começou a dar um clique, eu falei, cara, eu preciso voltar a ler mangá porque sim, que eu gosto, me deixa feliz. E eu já até pedi algumas indicações aqui, eu anotei algumas indicações, muito obrigada. E se tiver mais alguma indicação que queira me dar, também tô aceitando. Só comentar aqui embaixo que eu vou ler e vou guardar. Depois que eu fiz 30 anos, isso já tem um tempinho, não tanto, eu decidi que eu ia revisitar os gostos que eu tinha quando eu era mais nova. Porque você não vai, aproveita, vai ler o negócio que tu quer e tal. E detalhe, um adendo, não que ler mangá seja coisa de gente mais nova, não é isso. Desde que eu decidi, né, voltar a ler mangá, devia ter uns 10 ou 11 anos que eu não tocava no mangá. E aí, quando eu fui olhar, tinha uma quantidade de títulos novos que eu fiquei, gente, não sei nem por onde eu começo. Mas aí acabei decidindo por algo que eu já conhecia, uma história que já era minha velha conhecida, que é Inuyasha, da Rumiko Takahashi. Essas versões aqui, eu fiquei encantada com essas versões wideband da JBC, porque na minha época eram só uns fininhos assim, a gente pagava R$3,99 por eles, geralmente. Só que a folha amarelava estupidamente rápido, não tinha essa qualidade de coisa que tem hoje, né? Na Ana Luísa do passado eu ia gostar muito de pegar numa edição dessa toda chique. Foi um contato também muito legal com o folclore japonês, tem viagem no tempo, tem essa questão da família encontrada, tem um Haters to Lovers ali que eu amava acompanhar no passado e eu descobri que eu ainda amo até hoje. Então, se você tem aí a minha idade ou próximo disso, você lembra da época que o anime de Inuyasha passava no Cartoon Network? Só que aí tem uma coisa melhor ainda, que agora tem uma versão remasterizada no Netflix e também sem a censura, porque o que vinha pra gente antigamente era tudo censurado e essa versão não tá censurada. Então eu estou considerando assistir o anime também. Enfim, e depois desses 10 anos que eu comentei, esse foi o primeiro mangá que eu li depois de todo esse tempo e a sensação foi a coisa mais gostosa do mundo. Eu evoquei todos aqueles sentimentos que eu tinha lá atrás diante dessa história, do que ela me causava, de como eu me sentia envolvida com esses personagens e trouxe pra minha visão de agora. E o mais legal é que fazer isso de vez em quando é meio danoso, né? Às vezes eu pego alguns livros ou algumas histórias que eu amava no passado, eu revisito elas e eu falo, meu Deus do céu, porque é normal, a gente muda, né? Com o tempo e a gente não é a mesma pessoa de antes, é completamente compreensível. Mas com esse daqui eu descobri que eu não tive esse sentimento, sabe? Agora, meu sonho é que a JBC faça a edição dessas aqui de Love Hina, porque eu tenho ainda a coleção inteira, só que tá tudo despencado e com a página amarelada. JBC, é a segunda vez que eu falo isso no canal. Se você estiver me ouvindo aí nos confins do universo, na fonte Vozes da minha cabeça, fonte Vozes da cabeça de vocês, eu tô aqui fazendo um pensamento positivo pra chegar até aí. Refaz Love Hina numa edição bonita dessa. Enfim, já lançaram 5 dessas edições aqui. Eu só tenho o primeiro e o segundo, só li o primeiro por enquanto, vou ler o segundo em breve. E vai lançar o 6º por agora, pelo que eu vi que eles estavam anunciando pré-venda. Enfim, eu não resumi muito sobre o que é a história, porque isso aqui é de conhecimento geral. Acho que não tem uma pessoa que não gosta de mangá que não conheça a história de Inuyasha, por isso que eu não dissertei tanto sobre a história. Mas se por um acaso você não conhece, vale cada centavo e cada minuto do seu tempo. O outro foi minha primeira história favoritada desse ano. Eu tô juntando com a lista dos livros, mas depois no final do ano eu provavelmente vou fazer uma lista separada, não sei ainda, não vou prometer, porque a Ana do futuro, esse é um problema pra ela, não pra mim. Mas esse daqui foi indicação de uma amiga do Bookgram, que foi Spy Family do Tatsuya Endo. Eu tô apaixonada por isso aqui, eu tô completamente entregue e... nossa... Esse aqui, na verdade, eu ganhei o primeiro volume de Natal e agora eu quero todos os outros. Aqui no Brasil é lançado pela Panini. Esse daqui tá em inglês porque tava mais barato no português, sim. Isso aqui eu não conhecia, isso aqui é uma obra-prima. É uma história de espionagem ali num mundo que não é o nosso, no caso. E o leste e o oeste, eles estão em conflito, numa espécie de guerra fria ali. E eles estão por um fio de estourar uma guerra. E é aí que entra o nosso personagem principal, que é o Twilight. Ele é um espião, assim...
de renome, e ele faz parte ali de uma agência de espionagem que tem o objetivo de refrear o tão quanto possível essa guerra iminente. Então ele tá ali numa missão para manter a paz a qualquer custo. E no que consiste essa missão? Ele precisa se aproximar de um homem importante do outro lado, e ele é um político, só que ele é um cara meio recluso, ele aparece pouco. E o filho dele vai estudar numa escola de renome ali, e de vez em quando ele aparece nas reuniões da escola. E é aí que entra a chance do Twilight de estar em contato com esse homem e ganhar a confiança dele. Só que o que acontece? Para isso, o Twilight vai precisar ter uma família e vai precisar colocar um filho, enfim, nessa escola também. E ele não tem. Ele é um cara sozinho, então ele precisa de uma esposa e precisa de uma filhinha. E ele adota uma garotinha, que é a coisa mais linda do mundo. É a minha filha. Agora eu decidi que a Anya é minha filha. E aí é isso. O que é o diferenciado aí? A Anya, que é essa menininha, ela é telepata. Só que ele não sabe disso. E eventualmente ele vai ter que arrumar uma esposa, porque nesse lugar aí, quando as pessoas são solteiras, o governo começa a desconfiar que você é um espião. Então, essa mulher em questão, ela tava precisando também de um disfarce, porque estavam começando a desconfiar de que ela era uma espiã. Só que na verdade ela não é uma espiã, ela é uma assassina. O Twilight não sabe disso. Mas a Anya sabe, afinal ela lê a mente das pessoas. Dadas as circunstâncias, eles acabam virando essa famíliazinha de mentira. Ninguém sabe o segredo de ninguém, só a Anya que sabe. E é isso que é fantástico, ela fica só... As reações da Anya, gente, é tudo na minha existência. Ela é a coisa mais fofa desse universo. Eu só li o primeiro por enquanto, porque eu ainda não comprei os demais, mas eu ainda pretendo. E aí eu vou lendo com calma ao longo do ano. Só que eu não consegui parar por aí, eu tive que assistir o anime. Ele tá disponível na Crunchyroll. A primeira temporada tá toda completinha lá já. E eu falo com tranquilidade que essa foi uma das minhas histórias favoritas do ano, assim... Sério. Então é uma farofona, tá? Ele é muito engraçado, apesar de ter temas muito lindos, ele tratado de uma forma muito interessante. É uma farofona de espionagem. E aí você vai criando amor por essa família de mentira. E você vai querendo que, tipo, eles se entendam de fato como uma família e não só a conveniência ali, né? Ele tem uma vibe super leve, tá? Ele é super gostoso de ler, de distrair a cabeça. Ou assistir, caso você vá optar pelo anime. É o tom de humor que eu gosto, é o tom de personagem que eu gosto, sei lá, falou comigo demais, amei. E por último, na verdade não nessa ordem, mas o último que eu vou falar aqui nesse vídeo é Red Garden, do Kirihito Ayamura Gonzo. Esse daqui é o primeiro que eu tô mostrando pra vocês, mas são 4 no total, mas aí são 4, fechou, acabou. Esses aqui são da editora New Pop. Eu comentei em algum vídeo aqui do canal que eu resolvi comprar esse daqui porque eu achei a premissa legal e porque tava barato mesmo, cada edição era tipo R$12. Só que acabou que no geral eu gostei. Só ressaltando aqui, essa é uma história com temas muito pesados e com bastante violência gráfica, tá? Então a história vai girar em torno de 4 garotas que, bom, desapareceram em circunstâncias misteriosas e aí eventualmente você vai entender que elas morreram. E aí no dia seguinte, o que acontece? Quando descobrem que essas meninas morreram, elas estão lá, como se nada tivesse acontecido. Supostamente vivas, mais uma vez. Mas a troco de quê, né? Mas como as coisas não são tão fáceis assim, elas entendem que elas viraram ali uma espécie de marionete, que é chamada de Animus. Com isso, elas precisam cumprir a agenda de uma organização misteriosa ali. Então, aos trancos e barrancos ali, elas seguem a vida delas, vida escolar, a vida pessoal e tal, mas quando existe um chamado, elas precisam se juntar para cumprir essa missão dessa organização. E essa missão geralmente consiste ali em eliminar umas criaturas que são meio humanoides, são meio zumbis, são meio demônios, aí fica aí a teu critério interpretar, mas são uns bichos nocivos aí. E assim, pra quem nunca fez isso na vida, imagina a primeira vez. Que treta, né? E nisso começam os dilemas de viver uma vida que não é mais a sua. É uma vida dupla. A vida que você estava acostumada, mas de forma diferente. E essa outra vida de eliminar esses humanos que se transformaram nesses monstros. E fazer isso ainda contra a própria vontade, né? Porque elas estão sendo obrigadas ali. E, enfim, essas garotas também são ligadas por um motivo, porque elas todas eram amigas de uma outra. Tá misteriosamente
desaparecida há algum tempo também. E mais tarde a gente também entende que ela aparece morta. O primeiro volume da série te deixa bem confuso mesmo, eu acho que é proposital. Eu gosto, pelo menos, dessa sensação de ficar confusa na história pra depois preencher as lacunas. E aí você vai entendendo que o objetivo da história não é tão aleatório assim. E até o volume 3, eu vou ser bem sincera com vocês, eu não tinha me apegado a nenhuma das personagens e eu acho que eu terminei o mangá, a história toda, não me apegando de fato a nenhuma delas. Pelo menos você passa a compreender depois do terceiro. Pra ter noção, a personagem que eu mais curti foi uma personagem secundária, chamada Senhorita Paula, que é meio que ali líder de uma organização estudantil. Nada a ver com o que eu tava falando antes, mas é completamente à parte ali essa personagem. Agora, a história como um todo, ela tem uma vibe de Romeu e Julieta bizarro, sabe? Ela lida muito com bizarro o tempo todo, mas assim, como eu tava falando nesse negócio, um Romeu e Julieta bizarro, mas sem aquela coisa da paixão incondicional entre os protagonistas. Embora hajam uns negócios ali. E essa é uma parte que eu achei horrível, sinceramente. Podia dispensar essa parte, mas eu não vou entrar tanto em detalhe pra não spoiler aqui. Porque, assim, eu detestei o vilão da história. Apesar da minha experiência no geral ter sido positiva, uma coisa que eu não gostei muito foi que a história é muito rasa numa questão específica. Por exemplo, tem dois lados da moeda ali brigando nessa história. As ânimos, as pessoas ali que estão por trás das ânimos, e uma outra que é uma outra família que briga diretamente, essas marionetes. Embora o autor, ele pontue o porquê que eles brigam, é um negócio tão tipo... Sabe? Que eu falei, eu fico um negócio tão raso, tão sem a gente se importar, que você só vai lendo e vai passando. Dá pra entender o motivo dessa briga, mas ele não é interessante o suficiente pra você se importar. E isso eu não tô nem pedindo pra mastigar informação pra mim, porque eu odeio que me mastigue a informação, não é isso. Mas também deixar um negócio assim, isso aqui, toma. Tá no descaso, pra mim me incomoda. E outra coisa que me irrita muito que teve aqui, são aquele tipo de gente, de personagens que viveram muito, que são muito poderosos e tal, que falam assim, não, peraí, deixa comigo que eu vou fazer e acontecer e vou resolver isso daqui. E aí chega lá, sei lá, derrotam esse personagem em 2 segundos, de um jeito idiota. E aí eu fico, gente, eu não sei, eu acho que vai perdendo um pouco do leitor aí, dessas coisinhas, sabe? Não, e uma outra coisa também que eu notei, que a revisão de texto aqui ficou com Deus, tá? Tá cheio de erro. Mas enfim, apesar dos pesares, a história tem uma reflexão interessante, e eu acho que vale a pena de qualquer maneira. E eu acho que o final agridoce completa a história de uma forma bem legal. Legal não é bem a palavra, mas assim, eu acho que combina com a proposta da história. Não vou falar que foi agradável, mas eu gostei do jeito que terminou. Eu tô com mania de falar vários maus das coisas e depois falar no final que eu gostei, mas é verdade, gente. Não é porque eu gostei que eu vou falar que o negócio é perfeito, não é? Obviamente é minha opinião. Você pode ter outra e tá tudo certo. Mas então foi isso, gente. Então esse foi meu momento de retorno ao mundinho mangás. Quero ler outras histórias, quero dar continuidade a essas que eu comecei também. E anotei as indicações de vocês no último vídeo que eu pedi. E também tô aceitando novas indicações, caso vocês tenham. Só comentar aqui embaixo que eu vou adorar ler. E se você gostou desse vídeo, por favor, se inscreva no canal. Aqui, se você chegou por esse vídeo, além de mangás, eu falo majoritariamente sobre literatura, mas pretendo trazer alguns vídeos sobre mangás também ao longo do ano, assim como esse. Esse foi só o primeiro. E se você puder, deixa aquele like pra me ajudar a engajar esse vídeo, eu agradeço muitíssimo. E minhas redes sociais ficam na descrição, meu Instagram, e também eu jogo na Twitch, caso queira conversar comigo em live, é só me seguir lá. Tendo live, a gente bate aquele papo. Todas essas informações estão aqui embaixo no box. E muito obrigada por ter assistido tudo até aqui, a gente se vê na semana que vem. Tchau!